Bom dia, manhã de 26 de novembro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 696. Estamos falando de dificuldades na epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 8, lemos: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Será que Paulo aqui é contrário à filosofia? Nós lemos que devemos amar o Senhor de todo pensamento, e a filosofia é a ciência do pensamento. E também em 1 Pedro 3,15, lemos que devemos dar a todos que perguntarem a razão da nossa fé. Filosofia também fala de razão. Vamos então à solução desse problema. Primeiro de tudo, a Bíblia não é contra a filosofia ou contra a religião, mas sim, Paulo está falando daquela filosofia que é vã. Olha só, presta atenção, ninguém faz por meio de vãs sutilezas, filosofias que têm vãs sutilezas. Da mesma forma, a Bíblia não é contra a religião, mas fala da religião vã, e diz em Tiago 1, 26 e 27, qual é a verdadeira religião para com Deus e Pai. Paulo aqui não está falando contra a filosofia em geral, mas está falando de uma filosofia particular, daquela que é entendida como gnosticismo, que era algo que era contrário àquilo que o apóstolo ensinava. E isso define o artigo grego, que deve ser traduzido por filosofia, que é gnosis, que da onde vinha a palavra filosofia, conhecimento. É dessa filosofia que Paulo está falando. Nós também temos que entender que um bom filósofo, como o próprio Paulo usou, Atos 17, 28, cotando os poetas e filósofos gregos. Portanto, Paulo não era contra a filosofia. Tito 1,12, ele também cota outro filósofo. Então vemos aqui, através desse texto de Atos 17, Tito 1,2, Tito 1,9, que Paulo não é contrário à filosofia, mas que Paulo é contrário àquela filosofia gnóstica que se opõe ao Evangelho. Então nós temos que entender a Bíblia no seu contexto, e é importante saber de fato a razão da nossa fé. Há muitos irmãos que estudam filosofia e se tornam pessoas que realmente defendem a fé cristã. Há outros, no entanto, que ao estudar filosofia acabam perdendo a sua fé. Mas finalmente queremos dizer que Deus não põe prêmio na ignorância ou no conhecimento. Na verdade, devemos saber e tomar cuidado, sim, com aquela filosofia que se opõe ao Evangelho, para que não sejamos doutores em filosofias e com problema em nosso estudo ser deficiente com relação ao Evangelho. Há sim mentiras em todo lugar que são perigosas, e os cristãos, ao estudar a filosofia, devem tomar cuidado para que não estude uma falsa filosofia. Da mesma forma, uma falsa ciência que nega o criacionismo e tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Mas, claramente, Paulo não é contrário à filosofia, mas sim aquela filosofia que é contrária ao Evangelho. E aqui, nesse texto, mais especificamente, Paulo está se referindo ao gnosticismo. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje, que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total 246 pastas com mais de 7.190 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.